quero convidar você para refletir comigo. Eu gosto de fazer reflexão assim, bem interessante, coisas que de muita necessidade. São coisas que às vezes a gente acaba esquecendo, e eu gosto de lembrar. A Escritura, a Bíblia, é tão recomendada para que a gente leia a Bíblia, mas nós temos que lembrar que a Bíblia é um perigo. É um perigo. Ela é uma fonte de salvação, mas também uma fonte de perdição. O apóstolo Pedro, a sua segunda carta, que ele escreveu no capítulo 3, no versículo 16, ele confirma até que diz que Pedro também pensa assim, ele diz que Paulo também pensa assim, que toda a Escritura tem pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem. Eles fazem isso para a sua própria perdição. Quer dizer, veja, a Escritura pode ser instrumento de perdição. Então, não garante. A Escritura não é garantia de salvação. Aí os protestantes, eles morrem cegos, olhando para a Bíblia. Não conseguem compreender. Eles já se dividiram em mais de 1000 opiniões. Ele não se une numa opinião. Quando sempre fica discordando. Há muita discórdia entre eles, mais de 1000 discórdia. Por quê? Porque a Escritura não garante salvação. Não garante. A Escritura é um instrumento de salvação, mas também é um instrumento de perdição, que o Satanás usa a Bíblia também. E Satanás acredita em Deus, acredita em Jesus, conhece Jesus mais do que nós. Ele usou a Escritura para enganar Jesus, agora quanto mais não vai usar para enganar a nós nos dias de hoje. A Escritura não é garantia de salvação. Os protestantes estão sendo muita vítima disso, de distorções, altera pontos difíceis de entender. É tão provado que eles não entendem, eles já se dividiram. Mais de 1000 protestantes, nem eles nenhum concordam com o outro. A mesma Escritura, ele mesmo lê, só sabe condenar a Igreja Católica, mas eles não se unem numa só fé. Isso fica discordante, há muita discordância entre eles. Aí essa é a prova. Você quer saber qual é a verdadeira Igreja de Cristo? Você conhece pelos prodígios. A verdadeira Igreja de Cristo, ela é cheia de prodígios, que deixa os cientistas tudo engasgado. Os cientistas ficam engasgados. Quantas coisas os cientistas já examinaram na Igreja Católica e não conseguem explicar? É coisa de Deus. Como é que vai explicar? Fenômenos, coisas que vêm de Deus, nenhum ser humano explica. Então essa é a prova que a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Agora veja se na Igreja dos Protestantes acontece fenômenos, grandes fenômenos, para deixar os cientistas examinar e ficarem tudo enturido. A igreja deles não existe, porque o Cristo deles é um Cristo falso. Eu chamo de Cristo oco, porque o Cristo deles é um Cristo oco que não tem poder para nada. Na igreja dele não acontece nenhum fenômeno, nada sobrenatural, comprovado pela ciência, não acontece na igreja deles. Então essa é a grande prova. Então eu preciso ver que você precisa, enquanto é tempo, você tomar uma decisão, você que está envolvido com esses protestantes, saia fora, que a verdadeira Igreja de Cristo se conhece pelos prodígios. É a única coisa que o Satanás não pode fazer, grandes prodígios. Só Deus pode fazer. Então aí está a diferença. Na igreja dos protestantes não acontece grandes prodígios. Satanás não tem poder para isso, e Jesus também não faz, que a igreja é falsa. Então pronto, aí você conhece. Tire todas as suas dúvidas, reflita comigo, olhe a segunda carta de Pedro 3,16, leia, e você vai ver. Reflita sobre isso que eu estou dizendo, ok? Então obrigado pela atenção, reflita junto comigo, para que nós encontramos uma salvação do verdadeiro Cristo, uma igreja verdadeira que nos ajude na salvação, ok? Obrigado pela atenção.